Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa do TK2B. Hoje nós daremos início a um novo módulo, o módulo de gestão geral, num formato diferente, um formato físico e digital. Então, temos pessoas hoje aqui no Bioparque, no co-work, e pessoas nos assistindo de casa na reunião pelo Zoom, conforme a escolha do participante. O tema da nossa aula de hoje é gerenciamento de processos e a nossa speaker é a Elaine Cefian Peinado, que está aqui no Bioparque conosco presencialmente hoje. Elaine é mestre em administração pela UniOS, possui MBA executivo internacional pela FGV e pela Universidade da Califórnia. É empresária, consultora e palestrante em gestão empresarial. Possui experiência em gestão de equipes interdisciplinares. É professora de pós-graduação nas áreas de inovação, projetos e qualidade. Oi, Elaine. Olá. Obrigada por estar aqui conosco hoje, ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Josi. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já vai ser, né? Já é um prazer. Já de casa também. Sou de casa, é. Então tá, Elaine, fica à vontade. Depois da apresentação, a gente tem um tempinho para perguntas, tanto para o pessoal que está no formato presencial, quanto para o pessoal que está em casa também, tá bom? Sim. Obrigada, Elaine. Boa aula a todos. Obrigada, Josi. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer a gente poder conversar um pouquinho sobre processos. Deixa eu só perguntar a tela para compartilhar. Por favor. Eu quero começar de uma maneira diferente, é um warm-up, tá? Para a gente aquecer os motores. E eu quero entender de vocês primeiro, eu deixei uma perguntinha lá no Mentimeter e a Josi vai mandar para vocês no chat, tá? Para quem está digital, quem está aqui também, vocês conseguem ver, ó, é só entrar ali, mente.com. E tem um código que vocês vão receber aí no chat. E eu quero que vocês respondam essa pergunta, todo mundo, tá? Quem está digital, quem está presencial. Qual a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam na palavra processos? Ok? Então, vamos lá. Falei processos. Qual é a primeira? É uma imagem mental? É uma palavra? O que vem primeiro? Vocês vão responder, vocês vão entrar ali no mente.com. A Josi está mandando no chat para vocês, não no WhatsApp, né? Toda a gente manda no WhatsApp digitalmente agora. E tem o código, vocês digitem esse código e a gente vai começar a ver as respostas de vocês. Então, vamos lá, um warm-up, enquanto o pessoal está entrando. Advogado, olha só. Legal. Os processos jurídicos, né? O que mais? Vamos lá. Mandem aí, todo mundo mandando, ó, mente.com, e aí vocês vão colocar o código, tá? 51 48 49 15. Ó, organização, caminhos, legal, caminhos tem muito a ver, a gente vai falar muito sobre caminhos hoje. Inclusive, foi a comparação que eu trouxe também, bem legal, Marta. Paulo colocou as etapas, Diogo etapas, sequências, rentabilidade. Muito bem, Luiz, da Aqua Server, né? Service. É muito importante porque processo está totalmente relacionado a crescimento. Então, com certeza, a rentabilidade, ela interfere. Gestão, padronização, muito bom. Vamos falar sobre padronização. O que mais? Tem mais palavras aqui. Fluxos. O Kleber colocou realmente. Fluxos tem muito a ver com fluxos. A gente vai entender. O que mais, gente? Tem mais palavras? Só vou ver aqui se tem mais palavras. Mandem aí. Isso é muito interessante, gente. Quando a gente fala em gerenciamento de processos, que é o nosso tema de hoje, tem muitas palavras que se relacionam, né? Muitas palavras que trazem aí a nossa mente, e eu vou falar de algumas dessas que vocês já trouxeram e outras novas também.
E eu também quero dizer para vocês que, enquanto está todo mundo entrando aí, eu estou sem máscara, mas todo mundo que está aqui no Bioparque, para quem não está vendo a gente, está todo mundo de máscara, a gente tem distanciamento, está tudo bonitinho, tá? Conforme a pandemia nos pede. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês e a gente vai começar a conversar, então, sobre gerenciamento de processos. Quando a Josi me mandou mensagem, né? Muito obrigada ao Bioparque, a Josi, o Vitor, que me convidaram para estar aqui. Quando eu pensei, eles me chamaram, vamos falar sobre gerenciamento de processos, me veio muita coisa na memória. Muita coisa muito legal na memória. Porque gerenciamento de processos, basicamente, faz parte da minha história, tá? Então, o que eu quero compartilhar, e eu vou compartilhar hoje com vocês, é um pouco disso. Um pouco de tudo que eu passei já na minha carreira e como essas questões de gerenciamento de processos foi evoluindo. E eu quero trazer também alguns pontos que a gente pensa no dia a dia que se relacionam a processos e como a gente pode aprender com isso e usar dentro das nossas empresas para que as nossas empresas cresçam. Que é o objetivo de todo mundo que está aqui, certo? O meu também. O meu também. Vou fazer um ajuste. Tá. Ok. Então, vamos lá. Por que eu falo que tem a ver com a minha história? A minha primeira graduação, isso é uma coisa que normalmente, né, o pessoal que já fez o diagnóstico comigo, eu não comento, porque não tem muito a ver com o que eu faço hoje na minha vida, né? Mas teve muito a ver com a minha história. A minha primeira graduação é farmácia industrial, e quando eu fui fazer o estágio curricular, né, no final de todas as graduações, eu já comecei a não trabalhar com coisas de farmácia. A primeira coisa que eu tive que fazer foi ir na PUC, aqui em Toledo, eu fiz estágio na Prate, e eu fui na PUC, aqui em Toledo, buscar um livro de engenharia de produção para entender mais sobre fluxos de processo, sobre postos de trabalho, sobre Lean Manufacturing. Por quê? Porque na faculdade eu não tinha visto nada disso e foi, inclusive, o meu TCC. Vocês podem imaginar que alguns dos meus professores nem entenderam muito o meu TCC, né? Porque não era dessa área. Depois disso, então, eu assumi como líder de uma equipe, como gestora, e cada vez eu precisava mais de processos. Então, eu comecei a estudar. Primeiro, eu fiz um curso pela Prate, na Fundação Dom Cabral, e eu aprendi uma coisa que a gente vai ver hoje, que é sincronismo organizacional. Gente, quando eu comecei a entender sincronismo organizacional, que eu fiz, sabe aquele emoji que faz na cabeça? É mais ou menos aquilo, tá? Abriu a minha mente, eu comecei a pensar, cara, que coisa interessante, porque a empresa ela não pode ser um conjunto de partes, tá? Em resumo. Depois disso, então a história continuou, como eu falei para vocês, realmente é a história, né? Um pouco da história da minha carreira. E aí eu fui fazer um módulo internacional do meu MBA, e no módulo internacional, então, a gente teve um módulo sobre gestão de processos, e nesse momento eles falaram, então, sobre reengenharia, sobre downsizing, sobre como fazer mapeamentos de processo, modelagem de processos. E eu comecei a entender um pouco sobre a visão norte-americana de reengenharia e gerenciamento de processos, que traz uma visão bem mais de longo prazo do que a gente costuma ver aqui. Depois disso, eu fiz, então, o meu mestrado, e no meu mestrado, a minha dissertação foi sobre capital intelectual. Além de ver toda a parte de estratégia, né? Vocês viram que eu fiz farmácia, depois todo o meu estudo foi na área de administração, né? Dá para perceber porque eu não explico hoje em dia porque farmácia, né? E no meu mestrado, a minha dissertação foi sobre capital intelectual. E uma das etapas, uma das partes de capital intelectual, quando a gente estuda capital humano, capital estrutural e relacional, o capital estrutural tem a ver com processos. Por quê? Porque aquilo só é um ativo da empresa, só se torna algo da empresa, o processo, ele só se torna da empresa se ele está estruturado. E depois disso, então, eu
Aí, né, como eu estava comentando com o pessoal logo no início, no meu mestrado, no mestrado profissional, eu senti muito vontade, né, fui picada pelo pernilonguinho do empreendedorismo e abri a minha empresa, então, de consultoria e treinamentos, e trabalho desde então muito com processos de inovação, com gestão da inovação, com transformação digital, que também tem a ver com processos. Então, tudo que eu vou falar hoje aqui faz um pouco parte da minha história, cada um em um determinado momento da minha vida, e coisas que eu sempre fui uma pessoa assim, eu estudava uma coisa, eu já queria aplicar, eu queria colocar na realidade, na prática. Eu sempre tive uma equipe maravilhosa que me deu suporte, que eu falava, vamos fazer, e todo mundo, vamos fazer. Então, isso é algo muito interessante, é algo bem importante para todas as empresas, né? Hoje eu não tenho uma equipe direta, mas eu tenho parceiros de trabalho, e é necessário mesmo, quando é parceiros de trabalho, ter esse engajamento, ok? Então, isso é bem importante. E como eu falei, eu vou começar a falar um pouquinho. Eu dividi, então, em 3 passos a nossa fala de hoje e a nossa interação. A primeira, eu quero falar sobre processos e cadeia de valor. A segunda, eu quero falar sobre BPM, que é Business Process Management, que é a gestão de processos empresariais, ok? Que é um título que vem do inglês, né? E traz muito a forma que os americanos têm de fazer gestão. E depois, o que a gente tem trabalhado e está totalmente relacionado à parte tecnológica, que é a transformação digital. Ok, como fazer gestão de processos na era digital, tá? Então, é basicamente tudo isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar do começo. Onde a gente começa? Com a definição, né? Professor, assim, tem que começar com uma boa definição, certo? O que é um processo? Um processo é a transformação em etapas sequenciais de uma entrada para converter em uma saída, ok? Isso já traz muitas questões importantes de processo. O que são entradas? Entradas podem ser informações, entradas podem ser pessoas, podem ser matéria-prima, podem ser alguns insumos que eles são transformados e geram uma saída. A gente pensa, tem várias empresas aqui no ecossistema que são ambientes produtivos, né? Então, quando a gente tem ambientes produtivos, a gente tem uma parte do processo que é a operação. Isso é bem claro, né? O Marcelo, entra lá, agora duram os nomes, né? Entra lá as placas, os componentes, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Entra as placas, os componentes, e sai o que no final? Sai a cinta para as leitoas, certo? Então, basicamente, esse é um processo. Mas a gente também tem não só processo produtivo, normalmente a gente já vincula processo a processo produtivo. Vamos pensar, alguns de vocês fizeram o treinamento de vendas, né, esses dias. Vamos pensar no funil de vendas. O que é o funil de vendas, senão um processo em que eu torno pessoas, um grupo de pessoas, em clientes, certo? Com etapas sequenciadas que eu transformo essas pessoas em clientes. Então, a gente precisa ampliar a visão de processo, não só a uma visão de processo produtivo, mas toda a nossa empresa tem processos, ok? Mas os processos, eles utilizam recursos. Então, o que são recursos de processos? Recursos humanos, tempo, materiais, às vezes a gente usa determinada infraestrutura da empresa. Tudo isso são os recursos que a gente utiliza. E a gente tem um aspecto extremamente importante, que são as variáveis críticas para serem gerenciadas. Então, o que eu gerencio de um processo? Aquilo que é crítico, aquilo que vai me mostrar, por exemplo, se ele é eficiente. O que é um processo eficiente? É aquele que utiliza recursos de uma maneira a produzir um determinado resultado de maneira eficiente, de maneira que eu tenha a melhor conjuntura de utilização de recursos.
O que é eficácia? É eu entregar o resultado esperado. Então, eu posso ter gestão sobre eficiência e gestão sobre eficácia do processo, ok? Mas tem um ponto muito importante sobre processos, e eu trouxe uma frase do Lewis Carroll, que ele fala: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Processos é mais ou menos assim. Eu quero ir para Curitiba. Ok, eu tenho um caminho, certo? Aí eu posso conversar se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou em um meio de bicicleta, certo? É o processo pelo qual eu vou chegar lá em Curitiba. Agora, adianta a gente conversar sobre qual meio de transporte eu vou usar se eu não souber onde eu quero ir? É uma conversa infundada, certo? Então, gente, a primeira questão de processos é que eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu tenho que saber qual é o resultado que eu quero entregar com o meu processo. Se eu não sei claramente qual é o resultado, eu não preciso nem começar a conversar sobre processos, ok? Porque é uma conversa infundada. E aí eu trago, então, o primeiro conceito importante, que é o de sincronismo organizacional, que é do professor Paulo Rocha. O professor Paulo Rocha, ele trabalha que os processos, eles são o elo que unem a estratégia com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas executam os processos. E os processos geram os resultados estratégicos. Então, olha que interessante, se eu quero ter um alcance de resultado estratégico, eu preciso ter processos, mas eu não tenho processo sem pessoas, ok? Mesmo se eu automatizar, vamos lá, mesmo se eu tiver num e-commerce, com um processo de venda automatizado, certo? Alguém vai ter que programar esse e-commerce. Então, nós temos pessoas envolvidas nesse processo, por mais digital que ele seja. E isso é um fator muito crítico quando a gente fala em gerenciamento de processos. E também é um fator muito crítico quando a gente fala em estratégia. Porque o processo é o caminho, né? A Marta comentou sobre caminho, é o caminho pelo qual a gente chega à nossa estratégia. Então, se a gente não tem um processo bem estabelecido, a gente não garante o resultado estratégico. Então, esse é o conceito básico. São 3 fatores críticos de sucesso. E esses 3 fatores críticos de sucesso, eles estão em todas as etapas da organização. Então, eles estão, por exemplo, na área, no departamento de operação. Mas eles também estão em todos os departamentos da empresa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Cada uma das organizações, a gente tem uma diversidade muito grande aqui no ecossistema. Então, isso, vocês olhem, né, para essa pizza e vocês pensem, cada um na empresa de vocês, aquilo que tem sentido para a empresa de vocês, mas cada um dos departamentos, das áreas, das funções, porque muitas vezes a empresa é de uma pessoa só, e aí uma pessoa só tem que exercer todas as funções. Todas essas funções têm estratégia, processos e pessoas. Só que tem uma grande questão que o professor Paulo Rocha fala e depois Michael Porter também fala, que quando a gente enxerga a organização dessa maneira, como uma pizza, a gente cria silos, a gente cria partes isoladas e a gente não alcança o grande potencial que a gestão por processos e que uma estratégia sistêmica pode alcançar. Por quê? Porque pode ser que isso gere processos ou indicadores concorrentes. É bem comum, assim, para as empresas um pouco maiores, elas terem estratégias de redução de custo. E, às vezes, as estratégias de redução de custo, por exemplo, para operação, elas concorrem com estratégias de gestão da qualidade. Ou, às vezes, a área de vendas tem uma meta que distorce ou que ela é diferente de uma meta de operação.
quem que sofre quando esse sistema não está coeso? O cliente, ok? Porque no final do processo, todas as áreas, elas se relacionam com o cliente. E é o cliente que tem algum ponto importante. Então, o que o Michael Porter fala? Que o todo é maior do que a soma das partes. Então, quando eu enxergo, ao invés de eu enxergar uma organização, uma empresa, como um conjunto de partes, eu junto esse sistema, eu olho essa empresa como um sistema inteiro. Eu entendo a estratégia dela, onde ela quer chegar. Eu desenho, eu modelo os processos para ela chegar lá. E as pessoas estão engajadas para executar esses processos e atingir os resultados estratégicos. Eu gero sincronismo organizacional. Todas as partes funcionando para a satisfação do cliente. Ok? E aqui, quando a gente fala no Porter, é importante, que não é o Harry Potter, né? Mas é parente. Quando a gente fala do Porter, o Porter o cara é considerado o pai, talvez um pouquinho já vovô, né? Mas o pai da estratégia. Porque é desse livro que trata sobre cadeia de valor, que é o próximo ponto que a gente vai falar hoje, é o que traz o conceito de vantagem competitiva. Então, olhar a empresa como um todo é olhar a empresa na formação de vantagens competitivas. Vamos entender um pouquinho mais como isso acontece. Eu tenho processos primários, ok? Os processos primários são aqueles que fazem com que eu entregue o meu serviço ou o meu produto. Eu tenho processos de gestão e eu tenho processos de suporte, por exemplo, RH, por exemplo, inovação. Nos meus processos primários está a minha formação de custos. O último módulo que vocês tiveram foi finanças, certo? Onde que forma custos? Lá na DRE, onde que aparece custos? São nos processos primários. É ali que tem a formação de custo. Onde estão as despesas? Nos processos de suporte e nos processos de gestão. Entendendo isso, entendendo o meu posicionamento estratégico, a gente entende qual é a margem que a minha organização vai ter. Ok? Então, e é ali na margem que eu formo a minha vantagem competitiva. Que aí eu vou lá para a estratégia. Estratégia, vocês terão um próximo módulo sobre estratégia. Eu não vou entrar nisso, vou ficar nos processos. Mas está claro para vocês como que está tudo interligado? E como entender a cadeia de valor? Pessoal, mandem aí no chat se está claro. Mandem um joinha. Entender a cadeia de valor faz com que a gente faça a gestão da nossa empresa de uma maneira melhor, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai entender, então, cadeia de valor para algumas empresas? Eu trouxe 2 exemplos, assim, por exemplo, um de serviço, que pode ser de software. Eu tenho os processos primários como marketing, vendas, instalação, suporte, pós-venda, e eu tenho RH, planejamento, ADM, compras, desenvolvimento como processo de suporte. E se eu tiver um processo operacional de produção, eu posso entender como marketing, vendas, logística, operação e pós-venda como processos primários, e RH, planejamento, ADM, compras, PDI, infraestrutura como processos de suporte. E aí a gente entende como a gente tem a nossa cadeia, o nosso sistema formado. Tá certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Eu não sei se isso aqui acontece lá no Chile. Felipe, isso acontece no Chile também? Um pouco. Umas estradas esburacadas? Sempre. Não? 2 são assim. Ai, que triste. Achei que era só no Brasil. Eu ia ficar feliz se fosse só no Brasil, né? Bem, eu falei para vocês que processo é o caminho, que a gente tem que saber onde a gente quer chegar, que isso é estratégia, mas a gente tem algo muito importante, que é processos têm problemas. E os problemas dos processos, eles funcionam exatamente como os buracos na estrada. Tá?
Os buracos na estrada, eles trazem ineficiência, perca de tempo, às vezes a perda de um pneu, e eles trazem uma experiência ruim. Eu vou contar uma experiência para vocês. Quando eu estava grávida, a minha família mora em Maringá, e a gente ia com mais frequência. Inclusive, a gente ia muito para Maringá, e a gente ia aqui por esse caminho por Moarama. Mas tinha pelo menos 2 trechos que não tinha tanto buraco, mas tinha trepidação. E eu grávida, parecia que a neném ia sair, né, pela boca. Por quê? Porque era muito balanço. Então, pensa na experiência do cliente. Lembra quando eu falei no sistema que quando o processo não está bem ajustado, todas as áreas da empresa não estão bem ajustadas, a gente tem problemas para o cliente? A experiência do cliente, ela fica prejudicada quando o nosso processo tem problemas, ok? É a mesma coisa quando fura um pneu ou você perde uma produção, você perde o tempo, um cliente que era para você instalar o software não foi instalado, ou um atendimento que era para demorar 1 hora, você demorou 5 horas. Tem pessoal, né, não sei, eu não consegui ver todo mundo que está aqui, mas, por exemplo, tem o pessoal que desenvolve artes, né? Uma arte que era para demorar 30 minutos para fazer, o pessoal do marketing sofre com isso, né? Que era para demorar 30 minutos para fazer, demora 5 horas, 3 dias para fazer e para ter a aprovação do cliente. Então, tudo isso são problemas de processo, tá? Que trazem a mesma ineficiência de uma estrada buracada, ok? Então, vamos lá. Entendendo todos esses conceitos, vamos falar, então, sobre gerenciamento de processos. Primeiro ponto, foi muito bom, gente, eu fiquei muito feliz com todos vocês, falaram em padronização, mas não falaram em burocratização, mas só pelos sorrisinhos, né, já dá aquela impressão que gerenciar processos ou que padronizar processos é burocratizar. A gente tem muito essa cultura no Brasil e a gente pensa assim, não, isso aí vai ficar muito burocrático, não dá para fazer dessa forma se a gente padronizar o processo. Isso não é verdade, ok? Tem mais uma coisa que às vezes algumas pessoas pensam, que gestão de processos é para empresa grande. Não, se não estiver faturando muito, não é para fazer gestão de processos. E é totalmente o contrário, ok? Porque se enquanto você é pequeno, você não tem os seus processos padronizados, imagina quando você for grande. É melhor você crescer padronizando os processos, tá? Por quê? Porque, inclusive, gerenciar e padronizar processos ajuda no crescimento. Imagina se você não tem nenhum, independente da área, ok? Se você não tem nenhum processo padronizado, se o seu software não é documentado, se o seu produto não tem uma instrução de trabalho explicando esse produto, se você não tem nada padronizado, você contrata um novo colaborador. Quanto tempo você demora para treinar essa pessoa? Isso é ineficiência, ok? Se eu tiver isso padronizado de uma maneira eficaz, eu vou reduzir muito o tempo de adaptação, eu vou reduzir a curva de aprendizado do meu colaborador, do novo colaborador, ok? Então, não é para grande empresa. Tem uma expressão nos ambientes de startup que eu acho bem interessante, que é que uma grande empresa é um navio. Mudar, né, um transatlântico de direção é difícil. A startup, ela é pequenininha. Mudar uma startup de direção é fácil. A mesma situação para os processos. Quando eu tenho uma organização muito grande, padronizar todos os processos é mais complexo do que uma organização pequena. Então, comece desde pequeno, ok? Não esperem chegar lá na frente. E aí a gente espera que todo mundo chegue lá. Outra coisa também, que não aqui, né, mas em outros ambientes, às vezes as pessoas pensam, que gestão de processos é uma coisa para empresas tradicionais. Não, a minha startup, esse negócio de processo aí é fora de moda, ok? Mas os métodos ágeis são processos, ok? Então, sim, gerenciamento de processos, sim, funciona para todas as empresas.
independente do porte, independente da área, independente da característica, tá? Então, aproveitem, porque é para todos vocês. Eu brinco assim, ó, gestão de processos é para quem, gente? Para quem quer que as empresas cresçam, tá? Se você quer que a sua empresa cresça de uma maneira saudável, é para você gestão de processos. Então, vamos lá. Entendendo tudo isso, primeiro passo, uma estratégia clara, tá? Se eu quero ter gestão de processos, eu preciso ter estratégia clara, porque a gente não vai conversar sobre como nós vamos chegar em um lugar se eu não souber onde é esse lugar. Então, eu preciso de uma estratégia clara. Isso a gente já conversou. Outro ponto, vocês lembram que lá na pirâmide era estratégia em cima e pessoas embaixo? Eu preciso entender as pessoas da minha empresa. Eu preciso entender a cultura organizacional. Por que muita gente pensa que processos é burocratizar? Porque essas pessoas pensam numa estrutura, às vezes numa cultura organizacional formal, ok? Todo mundo de terno, gravata, não é brincadeira, não é só isso. Mas uma cultura em que toda palavra tem que ser assinada por 200 pessoas, essa assinatura é manual e esses processos são gigantes e nunca conseguem ser aprovados e demora meses para as ações serem aprovadas, ok? A gente pensa em burocracia, mas isso não precisa ser assim. As organizações, independente da cultura, se é uma cultura mais formal ou mais informal, todas elas podem e devem padronizar os seus processos, ok? Qual vai ser a diferença? Vai ser a diferença o como. Como ela vai padronizar o processo, tá? Algumas serão com estruturas, por exemplo, com procedimentos mais detalhados, outras vão ser com guidelines, ok? Com roadmaps, vai ser diferente, mas está tudo bem ser diferente. A gente tem uma amplitude enorme de ferramentas, softwares, para a gente fazer padronização de processos. O importante é você entender as suas pessoas, as pessoas que fazem parte da sua empresa. Também é importante entender o segmento, né? Porque, por exemplo, segmentos como alimentos, medicamentos, são ambientes regulamentados. Tem o pessoal também que produz os defensivos agrícolas, né? Então, são ambientes regulamentados. Ambientes regulamentados, o que acontece? Você precisa de uma padronização formal maior dos processos. E isso já caracteriza uma cultura organizacional mais fácil de se trabalhar com padronização de processos, ok? Então, entendendo a cultura organizacional, eu vou entender quais são as ferramentas que eu posso utilizar nessa padronização. E aqui tem um ponto muito importante, principalmente para as empresas pequenas. Para as empresas pequenas, a cultura organizacional vem dos donos. Então, se para o dono acontece assim, olha, o processo é esse aqui, na primeira oportunidade, não, esse cliente é muito importante, corta o processo, ok? Não, a gente precisa ser mais rápido, não, vamos pular essa etapa do processo. Se o dono começa a utilizar esse comportamento, o que vai acontecer? Todo mundo da empresa vai entender que processo não é importante, que em determinadas situações se pula o processo e isso está tudo bem. Então, ou seja, para que padronização? Se não precisa de processo. Tá claro? Então, eu atendo muitos empresários que eles falam assim, nossa, a minha empresa, ela precisa de padronização de processo, mas ele é o primeiro a pular os processos, ok? Então, a gente precisa entender isso. Se você quer uma organização que tenha processos, que faça gestão desses processos, você tem que dar o exemplo, tá? Como gestor, como dono. A cultura organizacional vem da sua cultura. Normalmente, os problemas de comportamento da empresa, eles estão muito relacionados aos problemas de comportamento de cada um dos sócios. Tá claro? Então, pensem sobre isso, porque isso é muito importante. E aí é muito importante também a gente entender comportamentos das pessoas. Tem pessoas que elas seguem mais fácil as regras e processos, e isso é perfil comportamental,
E tem pessoas que elas têm mais dificuldade em seguir regras e processos. Então, a gente precisa entender o perfil dessas pessoas, porque também, dependendo de cada um dos perfis, a gente tem que adotar mecanismos de padronização diferentes. Entende a estratégia, entende as pessoas, entende a cultura, e aí a gente começa efetivamente a falar de processos. Tá claro? E aí a gente vai para os processos. Então, quais são as etapas quando a gente fala de processos? A primeira é a modelagem, é entender o que eu quero do meu processo, quais são as etapas e como eu vou ordenar essas etapas. Depois eu documento, documentação de processo, né? Quando eu dou aula de qualidade, é engraçado que o pessoal de gestão da qualidade na pós, o pessoal já pensa naqueles POPs de 30 páginas escritos, sabe? Quando fala em documentação de processos. Mas documentação de processos não necessariamente é isso. Um vídeo, por exemplo, o pessoal das startups em software tem utilizado muito vídeos. E um vídeo é uma forma de documentar um processo, ok? Então, a gente precisa ampliar um pouquinho essa visão dos nossos processos. Padronização desse processo. Gente, a padronização, ela permite que a gente replique. E o que é crescimento além do que replicar? Ok? Então, nós precisamos, as nossas empresas precisam replicar esses processos. Para isso, a gente tem que ter padronizado, idealizado e padronizado. E a gente vai trabalhar também com melhorias, porque não é porque um processo nasceu assim que ele vai morrer assim, ok? A gente precisa trabalhar nas melhorias. Como eu falei para vocês, dependendo da característica das empresas, por exemplo, essas etapas, elas são regulamentadas. Se você tem uma certificação, como uma certificação ISO, uma certificação MPS, uma boas práticas de fabricação, tudo isso aqui é regulamentado. O que a gente tem de flexibilidade? A gente tem a flexibilidade das ferramentas, tá? E hoje em dia a gente tem softwares para isso, a gente tem processos para isso. Um ponto que é muito importante a gente pensar é que a gente precisa não só, e algumas empresas acontece isso, a gente não tem processos para ter uma certificação, ok? A gente tem processos para gerenciar melhor os nossos resultados. A certificação é uma consequência, certo? E aí a melhoria desses processos acontece nessa vibe, tá certo? É de gerar mais resultados. Isso é um ponto muito importante para a gente pensar. Além disso, outro ponto extremamente importante são os KPIs, são os indicadores. Então, lembra que eu falei das variáveis críticas lá, quando eu falei de gestão? Então, vamos pensar nas variáveis críticas de processo. A gente tem, por exemplo, em vendas, a taxa de conversão. A gente tem, às vezes, em alguns processos, inclusive o número de leads que está chegando pode ser variável crítica. A gente tem em compras, desconto que está conseguindo no processo de negociação. A gente tem em suporte, em produtividade dos colaboradores. A gente tem em financeiro, todos os indicadores financeiros que vocês viram nos últimos módulos, ok? Cada uma dessas áreas vai ter indicadores específicos. Como que eu defino um indicador para o processo? Dependendo dos fatores críticos de restrição. Qual é o seu fator de restrição hoje na sua empresa? O que restringe o crescimento da sua empresa? O que em cada um dos processos está imprimindo uma restrição de crescimento? Esse ponto você precisa monitorar. Esse ponto você precisa ter um indicador, ok? Mas é muito bonito falar disso. E a teoria é linda, não é? Sempre é assim. Sempre é assim. Mas quando a gente fala de indicador, quando a gente fala de modelagem, quando a gente fala de padronização, tem um componente que é o componente humano, ok? E aí,
o que eu já observei muito em muitos trabalhos e quando eu trabalhava CLT, que às vezes a gente faz um esforço enorme, você faz lá a padronização do processo, escreve um procedimento, e ninguém lê o procedimento. E as pessoas, às vezes, elas estão até numa sala de aula, mas elas não aprenderam a executar aquilo, ou elas simplesmente, elas sabem que é daquela forma padrão e elas não fazem daquela maneira. No Chile também acontece essas coisas? Sim. 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 Sempre acontece, né? Então, eu comecei a refletir sobre isso, e essa é uma problemática antiga, né? E é uma problemática que as empresas têm. Então, como fazer com que a gestão de processos esteja na cultura da empresa? Que ter um processo padronizado não seja uma coisa bonita para falar que tem. Porque eu tenho tal certificação. Não, como que isso se torna real? Ok? Então, eu quero compartilhar a partir de agora alguns pontos que eu venho refletido, trabalhado e evoluído nesse quesito, certo? Que está relacionado à transformação digital. E eu quero voltar à nossa estrada esburacada e contar mais uma experiência de vida minha, que dessa é quando eu era criança. Quando eu era criança, eu morei no Mato Grosso. Acho que a maioria das pessoas conhece Cuiabá, certo? Sinop, certo? Alta Floresta. Algumas Alta Floresta, tá. Para cima de Sinop, tinha uma cidadezinha que chama Colíder. Era onde eu morava, certo? Fica entre Sinop e Alta Floresta, para quem conhece lá. E eu morei lá dos 4 aos 10 anos. E nessa época, então, a gente vinha para o Paraná para visitar a família. E nessa época, tinha um trecho, talvez alguém veja aí no chat se alguém fazia esse trecho nessa época lá nos anos 90, tinha um trecho que era o trecho de Nova Mutum, que aqueles buracos ali era pouco, não tinha estrada, tinha tipo uns filetinhos de asfalto e o resto era buraco, sabe? Era uma coisa assim absurda. E não dava para andar mais do que 20 por hora. E eu era muito criança, né? Imagina, eu tinha, sei lá, de 4 a 6 anos, né, nessa época. E toda vez que eu passava por lá, eu pensava a mesma coisa. E eu lembro disso até hoje. Eu pensava, se eu descer do carro e for andando, eu vou mais rápido que meu pai de carro. E eu sempre pensei dessa maneira. E aí eu vi essa foto e aí eu lembrei, né, na época eu não pensei em carregar o carro, mas talvez essa pessoa tenha pensado que seria mais eficiente, mas eu realmente pensava que se eu descesse do carro e fosse correndo, eu iria mais rápido. E aí eu trago a questão para vocês, que é como nós temos resolvido os nossos problemas de processo. Porque esses problemas que eu comentei, como a não execução de um processo, como o não cumprimento de um padrão, a não gestão por um indicador, são problemas de processo, certo? Como a gente tem resolvido os nossos problemas de processo? E aí, para complementar essa nossa conversa, eu fiquei pensando o nosso mindset digital e o nosso mindset analógico. Quando eu pensava de descer do carro e ir a pé, eu estava usando um mindset totalmente analógico, certo? E outra coisa, eu não estava indo na causa raiz. Por quê? Porque o que devia ser feito era ser refeita a estrada, certo? Depois foi refeito, tá? O pessoal do Exército que refez aquela estrada especificamente. Mas quando a gente pensa assim, a gente está usando o nosso mindset analógico, ok? E isso faz com que aumente os recursos. Vamos pensar, se eu estava sentado no carro, se eu fosse a pé, eu ia ter um gasto energético muito maior. Eu ia estar tendo uma percepção ilusória de maior eficiência, certo? Porque eu não ia chegar lá no objetivo final antes, eu só ia fazer um trecho curto mais rápido. O que a gente faz quando, por exemplo, se inclui uma nova tecnologia num processo e as pessoas estão lá na curva de aprendizado, que no início da curva a eficiência é menor, né? O que as pessoas fazem quando, por exemplo, elas
deixam aquela tecnologia de lado, elas falam, isso aqui é muito difícil, eu vou fazer do meu jeito mesmo, analógico. O que elas estão fazendo se não descendo do carro e andando a pé? Ok? Então, a gente precisa pensar na resolução dos problemas um pouco mais digital. Ok? E aí, isso, por exemplo, para uma geração que, né, tem os meus que são mais novos, mas para uma geração como a minha, que é uma geração de transição, que eu tive um bom período da minha vida que foi realmente analógico, né? Vocês imaginam, só pelas histórias que eu estou contando, vocês imaginam, né? Que foi realmente analógico. Então, para nós é ainda mais difícil essa tradução desse pensamento. Mas muitas das nossas questões estão em pensar mais digital. E eu vou começar a falar um pouquinho, e isso tem total a ver com transformação digital, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto é a digitalização dos processos. Quando a gente digitaliza um processo, o que nós estamos fazendo? Lembra que eu comentei para vocês que eu estudei sobre capital estrutural? Nós estamos estruturando na empresa um processo. Então, se eu tenho um sistema, vamos pegar um ERP, tá? Que é simples, né? E as pessoas conhecem. Se eu tenho um ERP fazendo a gestão do meu processo empresarial inteiro, né? Que é um software para gestão de recursos empresariais, se eu tenho esse software, ali dentro do software eu já tenho passos, eu já tenho processos, certo? O que acontece? É que normalmente o processo do software é um, o processo empresarial é outro, e isso não se combina. E aí o que acontece? A gente fica tocando dois processos, o que também é ineficiente. Ou é pior, a gente usa metadinha do software e o resto fica manual. E aí também é ineficiência de processo. É a mesma história de eu descer e andar a pé, ok? Então, a gente precisa implantar, porque se eu tiver um sistema, eu estou estruturando o meu processo. Eu estou tornando o meu processo como um ativo da empresa. Porque se eu sair, a pessoa vai lá, vai ver a tela do software, ela vai ver como preencher, e ela ainda vai ter, por exemplo, até um vídeo do próprio fornecedor de software ensinando ela a preencher. E aí eu vou ter meu processo. E aí, eu tendo esse processo, por exemplo, não acontece o que a gente vê em algumas empresas. Eu vou filtrar. É bem comum, assim, né? Eu chego numa empresa, eu peço o quê? Os relatórios, vocês já imaginaram, né? Eu peço os relatórios. E aí é muito comum, por exemplo, eu quero ver um relatório de vendas. Aí eu puxo, vamos puxar um relatório por vendedor. E aí, se eu puxo um relatório por vendedor, daí vem o nome do João, escrito em caixa alta, o João, escrito em caixa baixa, o João com um sobrenome, e aí você não consegue chegar numa informação, ok? Isso é falta de padronização dentro do próprio sistema. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, a digitalização dos processos, ela ajuda na estruturação do processo, ela faz parte de uma padronização de processos, desde que bem feita, tá certo? E isso é muito importante, e se a gente não tiver esse processo todo digitalizado, pelo menos os processos de gestão, e eu vou falar isso mais para frente ainda. A gente tem essa frase aqui que também é muito comum, né, nos ambientes de startup, que é: os dados são o novo petróleo. Muito bom. Os dados são o novo petróleo. E eu quero saber de vocês, então, como estão os dados da empresa de vocês? Por quê? Porque os dados, eles vêm dos processos. Toda vez que eu faço um cadastro de cliente, eu estou gerando um novo dado. Ok? A gente viu agora na pandemia, né, o caso da Chili Beans, ficou super famoso esse caso, por quê? Porque eles tinham todos os cadastros de cliente impecavelmente, fecharam todos os shoppings, que eram os pontos físicos deles. O que eles fizeram? Pegaram, dividiram por vendedor os cadastros de cliente e foi mandado um WhatsApp para cada um dos vendedores, dos clientes. Porque eles tinham dados, eles tinham um cadastro de clientes bem feitos, ok? Então,
como estão os dados de vocês? Como vocês têm cuidado desses dados? Certo? Isso é extremamente importante, gente. Isso também se relaciona ao sistema. Por quê? Porque se eu estou sistematizando um processo, eu estou padronizando a minha forma de coleta de dados. E se eu estou padronizando a minha forma de coleta de dados, eu tenho indicadores, ou pelo menos a possibilidade de ter indicadores. Graças a Deus, hoje, a maioria dos softwares, né, dos ERPs e outros softwares, eles têm os dashboards, né, que são os painéis de indicadores. Então, a gente consegue utilizar isso, certo? E também, antigamente, a gente pensava nisso como um alto custo, né? Como se software, padronização, sistematização de processo não fosse para a empresa pequena. Isso não é verdade. Hoje, tem vários softwares, por exemplo, CRMs gratuitos, hoje disponíveis na internet, que vocês podem ter cadastro de cliente gratuitamente, e vocês, funil de vendas gratuito na internet, né? E vocês podem ter também outros softwares com valores muito baixos, né? Então, oi? O HubSpot é um dos CRMs gratuitos e a RD Station também está com CRM gratuito, para quem não tem ainda, ok? Bem, são os nossos processos que geram dados. E aí eu vou colocar mais uma pimentinha na nossa conversa. Se nós queremos levar as nossas empresas para o próximo passo da gestão empresarial, e aí nós temos duas empresas aqui no ecossistema que fazem uma parte disso, que é a Manfin e a Perceptron, que é utilizar a inteligência artificial, certo? Se eu tenho dados, bancos de dados internos nos meus processos, gerando um banco de dados estruturado, confiável, que me gere indicadores confiáveis, eu tenho o outro lado. Eu tenho bancos de dados desestruturados fora da internet, eu posso juntar esses bancos de dados com algoritmos, fazendo a modelagem, a leitura desses dados, a identificação de padronização, e eu posso ter o uso de inteligências artificiais para que a nossa gestão empresarial chegue no próximo nível. Mas aí a minha dúvida com vocês qual é o nível dos bancos de dados de vocês? Não parece que falar de inteligência artificial na gestão, por exemplo, das pequenas empresas é um negócio anos-luz de distância? Às vezes eu tenho essa impressão. Quando eu chego em muita empresa, gente, e eu abro os indicadores e não tem indicadores, que seriam número 1 para a gente monitorar os processos, ok? Então, às vezes a gente pensa que está muito distante, mas não está distante. Eu fiz essa apresentação utilizando uma inteligência artificial da Microsoft. As Big Techs, elas já estão utilizando muito, é bem comum a gente usar, por exemplo, eu uso o Forms. O Forms está com uma inteligência artificial da Google, né? O Google Forms. A Microsoft está para o Office. A gente recebe, né, Facebook, Instagram, então, por exemplo, os Reels. Os Reels é uma grande inteligência artificial. Então, a gente está usando isso no nosso dia a dia. A gente só não coloca o nome, né? E a gente também não entende que isso a gente vai poder utilizar em um curto espaço de tempo, certo? Mas a gente só vai poder fazer isso se os nossos processos estiverem sistematizados, se a gente tiver banco de dados decentes, desculpa a palavra, mas se os nossos bancos de dados realmente funcionar como um banco de dados com alta confiabilidade, com o volume de dados certo, com todos eles integrados, ok? E a gente vai chegar lá, e eu espero que seja ali, no máximo 2 anos. A Perceptron e a Manfin esperam menos tempo, né? Mas pensem nisso, ok? A gente precisa. Outro ponto importante, então vamos lá. A gente pensa em padronização de processos, então eu quero que vocês em modelagem, eu quero que vocês pensem muito sobre a digitalização desses processos, sobre transformação digital dentro dos nossos processos, ok? Mas não é só em comprar um sistema. Isso não é. Eu preciso fazer com que o meu processo e o processo do sistema funcionem.
e que isso esteja padronizado dentro da empresa e que, de certa forma, documentado, certo? E aí essa documentação pode ser por vídeo, essa documentação pode ser em charts. Quanto mais perene for o conteúdo, mais estruturado está esse processo, ok? E eu tenho que ter indicadores. Para ter indicadores, o meu processo tem que gerar bancos de dados. Os bancos de dados têm que ser eficientes, ok? Agora eu quero colocar mais uma questão, que é as startups. A gente ouve muito, né, para as startups, que é o conceito de exponencialização. As startups têm potencial para exponencializar. E o que é exponencializar? Os processos das startups utilizam muito menos recursos do que outros sistemas produtivos, certo? Por quê? Porque ela utiliza basicamente operacionalização, né? Em nuvem. A nuvem não é um recurso que não é escasso, ele é escasso, mas as pessoas tratam como se ele não fosse, não tivesse um fim, não fosse um recurso finito. Mas ele é de baixo custo, ok? Então, quando eu entendo isso, eu tenho que entender, ok, em termos de receita, eu tenho capacidade de exponencializar, porque o meu produto é digital, mas não é só o produto digital que gera capacidade de exponencialização. Os processos precisam ser digitais. Então, se eu não tenho um processo de venda digital, se eu não tenho um processo de suporte digital, se eu não tenho um processo de instalação digital, por exemplo, num processo de SaaS, né, num modelo de negócio de SaaS, eu não vou exponencializar. Por quê? Porque vai bater em alguma restrição de crescimento, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Aqui, por exemplo, para as startups, toda a parte de documentação de software, de padronização, de fazer com que esse software flua para não ter bugs, isso é extremamente importante, ok? Porque tudo isso fomenta o potencial de exponencializar. Para as empresas que têm produtos físicos, ou não só produtos, mas também serviços, tá? Que têm entregas personalizadas, eu dei o exemplo agora há pouco, né, da agência de marketing, por exemplo. Ela é um serviço, mas é um serviço que é personalizado. Então, você tem capacidade de escala, você cresce, ok? Essas empresas, elas crescem. Só que o crescimento é baseado em recurso. Ou seja, se eu tenho produção, eu tenho que aumentar a capacidade produtiva. Se eu tenho produção intelectual personalizada, como, por exemplo, produzir artes, eu tenho que aumentar o número de pessoas. Ou seja, esse crescimento é baseado em recurso. Diferente da startup, que o crescimento do processo não é tão baseado em recursos. Ok? Tá claro? Então, isso é um processo bem importante para a gente entender. Então, quem tem produto físico ou serviço personalizado, precisa entender que tem sim crescimento de escala, só que ele tem recursos, então a gente precisa de um alto nível de gerenciamento de recursos. E aí, o que é gerenciamento de recursos? Eficiência, avaliação de produtividade. Eu preciso fazer com que esses recursos gerem mais resultados e cada vez mais resultados. Então, vamos pegar o exemplo, né? Produção é mais direto, né? Vamos pegar o exemplo da agência de marketing. Se eu demoro um dia para fazer uma arte, eu tenho uma baixa produtividade. Um post do Instagram, por exemplo, eu tenho uma baixa produtividade, certo? Por quê? Porque aí eu tenho uma capacidade, então, de ter no máximo 5 clientes por semana, por pessoa, para fazer um post por dia, certo? Agora, se eu produzo, vamos facilitar a conta, um a cada 1 hora, então eu tenho 8 horas no dia, eu tenho vezes 40 horas, eu tenho 40 potenciais artes sendo produzidas. Capacidade produtiva, a mesma coisa. Se eu vou produzir um probiótico, por exemplo, que o Felipe produz, se eu tiver um tanque de 1.000 litros, eu produzo X. Se eu tiver um tanque de 2.000 litros, eu produzo 2X. Tá certo? Eu dependo de recursos, eu dependo de infraestrutura, eu preciso gerenciar muito bem essa infraestrutura. Se a sua empresa for assim, então, na verdade, acho que a maioria, né?
é assim, com essa característica dos que estão aqui, né? Pessoal, mandem aí, de vocês que estão no chat aí, de que tipo de empresa é de vocês. Onde vocês mais se enxergam, tá? E algumas dicas, então. Primeiro, se não for possível digitalizar todo o processo, digitalize o processo de gestão. Por exemplo, não dá ainda, pelo menos, para digitalizar os probióticos, né, Felipe? Exatamente. Ainda não dá. Ainda não. Né? Então, ok, não dá para digitalizar os probióticos, o processo produtivo ele vai existir em um ambiente físico, com uma infraestrutura. Perfeito. Esse não dá para digitalizar. Agora, o processo de gestão da produção dá para digitalizar. Vocês entenderam a diferença? Tá claro? Sim, pessoal do chat, manda aí, fazendo favor, está clara essa diferença. Então, pelo menos digitalizem os processos de gestão, certo? Elaine, só o horário fechou 1 hora para ter um controle. Obrigada. Eu adoro, né? Estou terminando. Inicie, então, com os dashboards de gestão, ok? Pensem, vamos pensar lá na cadeia de valor? Eu tenho processos de gestão, processos primários e processos secundários. Os processos de gestão dependem de cada um de vocês, empresários. Então, os processos de gestão vocês precisam ter. Vocês precisam ter indicadores, vocês precisam saber como cada uma das partes da organização de vocês está funcionando e como esse todo está funcionando junto para gerar valor e ter margem, ok? E crie rotinas diárias, semanais e mensais de avaliação de KPI. Lembra, gente, que é o exemplo, a cultura organizacional de vocês que tem uma microempresa, ela está se criando, ok? Se vocês tiverem disciplina e constância de avaliar os indicadores, todo mundo na empresa vai entender que aquilo é importante. Se todo mundo entender na empresa que aquilo é importante, eles vão cuidar dos processos, porque são os processos que geram os indicadores. Tá claro? Então, você começa por aí. Isso estabelece o início. Além disso, algumas dicas extras. Primeiro, pensem na experiência do cliente. A experiência do cliente é o processo que ele tem dentro da sua empresa, todos os pontos de contato que ele tem com a sua empresa. Então, processo, pode ser gerenciado como um processo. Pense que os seus colaboradores, para quem já tem colaborador, também se relaciona com os processos da empresa. Então, tudo aquilo que a gente pensa em processo para o cliente, a gente também pode pensar para o colaborador. Como que ele vai se relacionar com aquele processo? O que ele vai sentir? A gente fala isso muito para cliente, né? O que ele vai sentir quando ele vê isso na sua empresa? O que o seu colaborador está sentindo quando ele vê isso na sua empresa? Ok? Então, isso é extremamente importante. Pensem nisso, pensem em ter um mindset digital e trazer isso para a empresa, em vocês terem bancos de dados estruturados, para que vocês possam ter indicadores confiáveis. E para finalizar, então, eu sempre gosto de terminar, além das perguntas, claro, com um to-do list. Por quê? Porque não adianta nada a gente conversar aqui, embora foi um enorme prazer, o pessoal digital, né? E quem está aqui, então, nem se fala, né? A gente fica com saudade das pessoas, de estar aqui com vocês. Mas se... Opa! Fui eu. Só um minutinho, gente. Meu áudio. Ativou meu áudio, gente, desculpa. Voltando lá. Mas se isso não sair, deu certo? Tá. Mas se isso não sair da prática, não for para a prática, se amanhã a gente não tiver um resultado prático disso tudo que a gente conversou, a gente, né, investiu em conhecimento que vai entrar dentro lá do nosso copinho e nunca vai gerar resultado, ok? Então, a gente precisa que isso gere resultado. Então, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem o to-do list para amanhã. Qual será a ação de amanhã para melhorar a gestão dos seus processos empresariais? Por onde você pode começar a melhorar os processos? Você precisa estabelecer? Você precisa modelar?
Você precisa padronizar? Você precisa documentar? Você precisa ter indicador? Você precisa digitalizar processo? Você precisa cuidar dos seus dados? O que vocês precisam fazer? Ok? Então, escrevam aí o to-do list de vocês. Enquanto a Josi e a Dani já vão se preparando para as perguntas. Tem muitas perguntas, eu espero, né, gente? Então, só para ir antes das perguntas, quero agradecer muito novamente o pessoal do Bioparque, em nome da Josi, do Vitor, por ter me convidado. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. E perguntas agora, gente. Pode ser daqui? O pessoal daqui, o pessoal do chat, Josi, tem alguma coisa? Nós que agradecemos, Elaine, você ter aceito esse convite para estar aqui conosco hoje. Vou ficar aqui um pouquinho distante, que daí eu vou acompanhando as perguntas que vêm no chat e vou repassando. Mas reforçando que se alguém quiser fazer a pergunta diretamente à Elaine, também pode usar a ferramenta do Zoom de erguer a mão, que a gente libera o áudio para fazer a pergunta diretamente. Da mesma forma também, quem está no formato presencial, se quiser fazer alguma pergunta, também é só erguer a mão. Então, Elaine, vamos para... Temos uma pessoa com a mão erguida, o Breno. Eu vou fazer a liberação do áudio dele. Oi, Breno. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Pode falar, Breno. Tudo bom, obrigado pela excelente palestra, Elaine, parabéns. Obrigada. Muitas informações que a gente se perde muito facilmente no dia a dia da empresa, né? É muito fácil cair no turbilhão aí da rotina, do cotidiano e esquecer de voltar um passo atrás e organizar tudo, né? Às vezes a gente acha que vai perder tempo organizando tudo e, na verdade, é o contrário, está perdendo tempo por não organizar, né? Uma das dificuldades, eu acho que talvez seja comum a muitas empresas novas, nascentes ou jovens, é priorizar, né? Priorizar o que a gente vai fazer, o que a gente vai organizar em primeiro lugar, porque também, quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, acaba não saindo nada, né? Você teria alguma dica de priorização? Como é que a gente vai... É claro, cada empresa vai ter suas particularidades, né? Cada uma vai saber suas fraquezas, vamos dizer assim, mas como que a gente pode sistematizar, assim, botar em fila essas coisas todas, né? Para que não haja atropelo também, que seria contraprodutivo, né? Desculpa, eu não me apresentei, eu sou da Imunova Giga, né? Uma empresa que está se tornando agora residente, se instalando aí no Bioparque em Toledo. Seja bem-vindo, Breno. Então, seja bem-vindo. Eu vou olhar assim, porque aí eu consigo ver você também. É uma excelente pergunta, tá? Muito obrigada pela pergunta. Tem um ponto muito importante, eu gosto de dividir, inclusive, uma coisa que eu não comentei, mas eu estou gerindo, né, a parceria do Bioparque com o Sebrae, então nós vamos nos conhecer daqui a uns dias um pouquinho mais. E a gente está, dentro das pesquisas, né, eu estou utilizando um critério que é
ponto de equilíbrio, tá? Então, se você está antes do ponto de equilíbrio, se sua empresa está antes do ponto de equilíbrio, ou seja, ela não vende o suficiente para pagar todas as suas contas, o seu foco tem que ser vendas. Por quê? Porque se você não tiver esse foco, você não vai se sustentar, exceto se você tiver capital, a gente tem que entender um pouco mais, mas, enfim, esse seria linhas gerais, ok? Então, começa priorizando as vendas, utiliza um CRM legal, prioriza, cria um processo de vendas, como você vai captar lead, como você vai trabalhar com esse lead, que tipo de informação, cria a jornada desse cliente, tá? Isso também é processo. E aí, ok, você tem esse processo. Aí, beleza, vamos pensar, atingir o ponto de equilíbrio. O segundo ponto é, onde você vai incluir colaboradores primeiro, certo? Então, normalmente, se você for uma empresa de TI, por exemplo, você vai incluir pessoas no suporte. Para ela dar suporte de um sistema, ela precisa conhecer o sistema. Então, você precisa ter seu sistema documentado. Então, aí começa documentando o sistema. Se você for uma empresa de produção, normalmente vai ser na produção, né? E aí você tem, por exemplo, auxiliares de produção, você tem que ter listas mestras de fabricação, você tem que ter os procedimentos desse processo. Então, depende muito da característica da sua empresa, tá? Mas, normalmente, antes do ponto de equilíbrio, começa lá por vendas, porque esse é o foco, tem que focar ali. Depois disso, dentro dos processos internos, aí você olha qual é o que você vai incluir colaboradores primeiro para a curva de aprendizado ser pequena. Por exemplo, eu tenho visto alguns casos de processos de baixa complexidade demorando 6 meses para a pessoa se adaptar a esse processo. Isso, se o processo é de baixa complexidade, não tem como, é uma curva de aprendizado muito grande. A gente tem que achatar esse processo, tá? Então, não sei se consegui responder a sua pergunta, espero que sim. A gente falou bastante de processo, tá? Eu acredito que isso é um sinônimo, mas eu acho que tem a ver com o gerenciamento de projetos. E assim, principalmente quando você é uma startup, começa também a ter esse embolo, tanto na parte empresarial, como também na parte do próprio projeto, né? Então, vamos supor, tem, na nossa equipe, por exemplo, tem 8 pessoas. Mas muitas vezes a gente tem problema com... como a gente quer abraçar o mundo, acaba perdendo um pouco o foco. Essa é a grande verdade. Tá? E eu vejo que ter uma gestão de projetos eficiente, a gente consegue ter um resultado bem mais interessante em relação à entrega, em relação à eficiência do produto em si. E eu queria saber como é que a gente pode agora traduzir, não mais a parte empresarial, mas a parte de projetos diretamente. Tá. Mário. O Mário da Kinga me perguntou, isso, né? Me perguntou, e aí, projetos e processos? Eu não sei se vocês repararam que teve uma hora que eu fui falar projetos. É porque eu trabalhei muitos anos com projetos também, trabalho aqui no meu parque com projetos, né? Então, enfim, inclusive, isso trava a minha língua. Mas gestão de projetos, se você for para gestão de projetos tradicional, PMI, por exemplo, você está falando de grupos de processos. Então, a gestão de projetos nada mais é do que executar grupos de processos, certo? Hoje em dia, a gente usa muito mais Agile, né? Por todo o contexto que a gente tem. Então, quando a gente fala em gerenciamento de projetos ágeis, por exemplo, e a gente trabalha algumas vezes com framework de Scrum, a gente também está falando, o Scrum é um processo, tá? Então, tudo vai estar dentro de processo. Aí, você precisa entender sua metodologia. No seu caso, eu já conheço mais um pouco sua empresa, posso falar um pouquinho mais específica, tá? Mas, assim, no caso de vocês têm que trabalhar um pouquinho pé atrás, assim, com, por exemplo, design thinking, para ter essa ideação, esse processo de ideação bem claro, para que vocês abram daí, num backlog de Scrum, todas as atividades, e aí gere a cadência de execução, tá? Isso vai trazer mais efetividade para processos. Aí, olha o que a gente está falando, né? Em processos de desenvolvimento. Ok? Então, eu estou indo lá para
para a caixinha de desenvolvimento, certo? Então, isso provavelmente vai trazer mais eficácia para vocês. E aí, isso é um ponto importante. O que a gente faz? A gente testa, tá? Então, a gente vai testar. Olha, a gente tem a ideia que isso vai trazer maior efetividade. Beleza, vamos pegar um projeto, vamos testar e vamos ver se isso realmente traz. Mas é a mesma coisa, tem indicadores da mesma forma, são processos da mesma forma, tá? Projetos e processos têm essa relação. Qual que é a grande diferença em termos de tradução, quando a gente, né, vai a fundo, vai estudar na literatura? O projeto ele tem um resultado único e o processo ele é contínuo, né? Por exemplo, se a gente for falar de lotes de probiótico, a gente espera que sempre tenha as mesmas características. Agora, no seu caso, você vai desenvolver um produto específico, o Marçal também é bem parecido, né? Vocês vão desenvolver um produto, aquele produto, depois vocês vão desenvolver outro produto e assim por conseguinte. Okay? No meu caso, a gente está começando a usar o PLM, que é um software de gestão de projetos. Ótimo. Uhum. Ótimo mesmo. É isso aí. Eu aproveitando já esse gancho, a gente utiliza um Trello na empresa. Uhum. A gente usa Scrum também. Legal. E no caso, a gente está, ao mesmo tempo, tocando 2 produtos. Tá? Então, metade da equipe está tocando uma coisa e a outra metade outra. Eu vejo que a gente faz todos os dias a Daily Scrum, né? Uhum. Mas eu vejo que está sendo mais um ritual do que propriamente ser efetiva essa reunião. Uhum. Como é que a gente pode deixar de ser só mais um ritual e fazer com que as pessoas consigam entender a importância e relevância da Daily Scrum? Liderança. E é por isso que a base da pirâmide é pessoas, tá? Então, por exemplo, se você como empresário, se você cobra as pessoas, cara, você não entregou, ontem você falou que você ia entregar, e você não entregou o porquê, e as pessoas começam a entender que aquilo é importante, elas se engajam. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, as pessoas, elas se engajam naquilo que elas acreditam, e elas acreditam naquilo que elas conhecem. Então, se vocês querem que elas se engajem, então, para uma Daily Scrum funcionar, as pessoas têm que estar engajadas, tá? A gente usa, né? Tem que estar, o pessoal, sangue nos olhos, né? Enfim, algumas alusões assim. Mas as pessoas têm que estar engajadas, e elas vão estar engajadas no dia que elas acreditarem que aquilo é importante. Então, eu, por exemplo, estabeleço, como eu falei, rotinas de avaliação de KPI, diário, semanal, mensal, dependendo do tipo do KPI. Se aquilo lá, se o gestor chega e fala assim, então, vamos lá para a reunião de indicadores. Vai funcionar, entendeu? Vai funcionar. Por quê? Porque aquilo não é importante. Cara, o resultado da empresa não foi. A gente precisa movimentar isso aqui. É todo mundo no mesmo barco, é todo mundo com o leme, né? Com a vela, com todo mundo remando para o mesmo lado. Porque se não gera esse engajamento, começa a virar ritual que não funciona. E aí, qual que é o problema? É que perde a função, né? Aí, então, dica assim, entenda qual é o mecanismo. Normalmente, quando acontece isso, eu crio rotinas de quebra de... Sabe, a gente estabelece padrões de comportamento. O que vai quebrar aquele padrão de comportamento? Tá? Então, identifica na sua equipe o que você pode quebrar aquela monotonia. Aí isso vai começar a gerar movimentos. Aí você precisa entender como esses movimentos vão interligar. Tá? Elaine, nós temos uma pergunta do Gabriel, da empresa SCIS. Ele coloca assim, para uma empresa que tem processos informais, qual a melhor estratégia? Levantar e organizar processos para posteriormente pensar em QPIs? Ou é melhor começar pelos QPIs, produto final, para chegar nos processos? Talvez reescrevendo-os? Ele coloca. Tá. É uma pergunta bem específica, eu precisaria entender um pouquinho mais da realidade da empresa, mas eu uso as duas ferramentas, tá? Às vezes, em determinadas empresas, quando eu vejo que a bagunça do processo está muito grande,
primeiro eu coloco o indicador. Porque aí o indicador, ele vira o espelho da bagunça. Tá? Daí todo mundo, meu Deus, tá desse jeito. Aí começa a mudar, quebra de monotonia, ok? Mas também tem empresas que são pequenos ajustes. Aí você consegue primeiro mapear e depois estabelecer um indicador, tá? Mas quando está muito crítico, normalmente indicador primeiro. Obrigada, Elaine. Se o Gabriel tiver alguma consideração ou algum complemento, ele pode colocar no chat ou erguer a mão que a gente libera o áudio. Então, temos mais uma pergunta do César Ponte. Ele coloca assim: em que casos se recomenda aplicar Six Sigma? Tá. Eu tenho um artigo no LinkedIn sobre isso, então depois se quiser pesquisar, fique à vontade. Vamos para o Seis Sigma, então. Eu não entrei muito a fundo em métodos de resolução de problema, por quê? Porque seria outra aula, ok? Né? Então a gente tem que separar. Quando se aplica Seis Sigma? Quando você já aplicou PDCA, ciclo PDCA MASP, consistentemente, ok? Utilizando estatística, pelo menos estatística descritiva, e você não chegou na causa raiz. Então, aplicou PDCA, usou no mínimo estatística descritiva, não chegou na causa raiz, pelo menos 2 ciclos de PDCA, que aí você está trabalhando com pelo menos 3 a 6 meses. Agora, e aí outra coisa, que é o mínimo para Seis Sigma é você ter um banco de dados estruturado muito top, porque você vai utilizar a estatística mais profunda, então você vai utilizar correlação, você vai utilizar outras ferramentas estatísticas, que se você não tiver um bom banco de dados, se ele não for extremamente confiável, você vai perder tempo. Então, você aplica, eu indico o Seis Sigma, quando, depois de PDCA, que já teve o mínimo, não chegou, você tem banco de dados extremamente estruturado, mas pensa que você ainda, quando você está trabalhando com Seis Sigma, você não está trabalhando ainda com problemas complexos. E aí pode ser que você esteja trabalhando com problemas complexos. Se você estiver trabalhando com problemas complexos, você vai precisar, complexos literalmente, né, em complexidade matemática, várias variáveis interagindo entre si, você vai precisar de outros modelos matemáticos, aí provavelmente você vai trabalhar com modelagem matemática, tá? Mas Seis Sigma nesse ponto. Obrigada, Elaine. Temos mais uma pergunta no nosso chat. Então, só reforçando que ainda temos um tempo para perguntas. Sim, porque, né, 15 para as 9, eu tenho outra palestra para a educação às 9. Sim, a Elaine hoje está com muitos compromissos aqui conosco, está muito requisitada. Então, o Thomas, da empresa AgroOnline EcoDefense, ele coloca assim: como digitalizar processos quando não há ferramentas disponíveis que unifiquem o processo? Ai, gente, adoro as perguntas de vocês. Eu passaria a noite aqui respondendo. Todas perguntas muito boas. Vamos lá. Isso é um problema bem sério, porque, por exemplo, quando a gente trabalha com um ERP, a ideia é que ele funcione porque você tem um banco de dados único. Quando você trabalha com diversos sistemas diferentes, a grande questão é que você não tem banco de dados único, ok? Se você não tem um sistema que é adequado para a sua função, número 1, primeiro já é uma dor bem legal aí para quem quer montar uma startup e está pensando num sistema, vocês já pegaram a oportunidade, né? Legal. Então, é uma oportunidade. Segundo passo, a gente hoje tem ferramentas, inclusive no oeste do Paraná, tá? Que trabalha com integração de sistemas. Então, é como se eu tiver, quase como se fosse um sistema de back-end, que eu estou juntando esses bancos de dados para fazer eles trabalharem integrados. Por quê? Porque se a gente quer uma gestão mais evoluída, a gente precisa de bancos de dados integrados. Então, você teria hoje, sim, solução para fazer esse back-end integrando todos esses seus sistemas que você está usando em cada processo. Esse não é o ideal, mas é uma oportunidade, tá? É uma possibilidade. Acho que é isso a pergunta? Isso. Já vi.
Não temos mais nenhuma pergunta até o momento no chat. Então, eu subi uma de lead time, de processo. Eu vi aqui na tela aqui. Vamos ver. Temos alguns comentários. Chegou uma pergunta do Max, da empresa Imunova. Uma pergunta ou um comentário. Eu vou ler ele, Elaine. Nós temos uma situação como essa que tem 3 ferramentas diferentes, cada uma para cobrir uma parte dos nossos processos. O que fizemos foi, em uma delas, mais flexível a centralização das informações que precisamos de um sistema para usar no outro. Legal, legal. É isso aí. É isso aí. E aí também, como eu falei, são várias soluções, alguns trabalham como sistema de back-end, outros simplesmente você coloca um BI, eles leem os bancos de dados, então tem soluções para isso, sim, a tecnologia da informação já ajuda. Eu tenho uma dúvida. Eu encontrei muito legal em termos que restringe o crescimento da empresa. Eu acho que isso tem a mentalidade para poder ir mirando e olhando cada um de seus processos, são muito legais. Mas, por isso, eu tenho uma dúvida. O empreendedor, empresário, sempre vai ver o número de vendas. Eu acho que é a primeira coisa que vai ver. Tu e o personal, como eu, o processo, quanta produção estou tendo, como os meios de cultura, hoje em dia. Mas que olvida, que não lembra sempre um empresário, um empreendedorismo de ter um KPI? Que olvida, que não lembra sempre de fazer uma medição segundo sua experiência, em temas mais administrativos, RH, em temas de marketing, que não lembra sempre uma pessoa de uma startup, como uma dica que você possa ter. Só para eu entender, Felipe, se eu entendi. Indicadores para cada uma dessas áreas. Exatamente. Para medir a... Porque eu vou acordar sempre, eu vou lembrar, não vou esquecer sempre venda e produtividade. Mas podem haver muitas outras que não lembro. Tá, legal. Para o pessoal, para algumas empresas serão convidadas dentro da parceria do Sebrae com o Bioparque, daí já fica o convite, né, Josi? Para o treinamento de Agile, e aí a gente vai abrir KPIs para financeiro, para marketing, para todas essas áreas. Então, fica a dica aí, a hora que chegar o convite, vocês aceitem, que a gente vai abrir mais a fundo. Então, vamos lá. Marketing. Um que eu acho extremamente importante é o custo de aquisição do cliente. Tá? Por quê, gente? Porque eu tenho visto, na prática, assim, muita empresa pagando para adquirir um cliente, um valor que ela nunca vai ter de lucro naquele cliente. Tá? Então, esse é um dos que não são os mais, assim, aqueles básicos, né? Número de leads, taxa de conversão, além disso tem esses outros, lifetime value, né? E os outros, esses estão relacionados a marketing. RH vai depender muito da estrutura da empresa, tá? Mas, começando assim, a gente precisa entender a característica. Então, por exemplo, vai ter empresas que ela é totalmente dependente de capital intelectual, capital humano. Para essas empresas, a gente talvez precisa medir competência, ok? Competências específicas, nível de aptidão técnica. Eu sei que tem vários de vocês que são de alto potencial inovador, que a pessoa tem que ter competência técnica, porque senão não resolve o problema, ok? Então, esse pode ser um fator. Mas também a gente tem indicadores mais tradicionais, como turnover, inclusive para empresas de tecnologia, assim, que elas já estão um pouquinho maiores, a partir aí de 10 colaboradores, é muito comum ter problema de turnover, tá? E com o mercado aquecido, bem que é a rotatividade, né? Assiduidade, em sistemas que tem produção, assiduidade é importante. Então, vocês podem ter esses indicadores, esses são os mais tradicionais. Então, marketing, a gente pode olhar lá no sistema compras, normalmente é desconto por negociação. Inovação tem indicador também. Áreas de inovação, né? Algumas empresas têm áreas de inovação. Então, você pode estruturar funil de inovação, então você pode ter ROI, que é retorno sobre investimento,
Você pode ter que inclusive é um dos indicadores do Biopar, que é a quantidade de ideias, que é topo de funil de inovação, ok? E você pode acompanhar todos esses indicadores de inovação, tá? Tem empresas que trabalham, por exemplo, com percentual de faturamento de produtos inovadores, ou de novos produtos lançados também como gestão da inovação. Financeiro tem os mais tradicionais, que são os empresariais, que vocês viram custo, né? Toda a parte de gestão financeira, então tem lá dentro da DRE, tem EBITDA, tem margem de lucro, tem margem de EBITDA, tem o próprio ROI da empresa, né? Então tem várias possibilidades de indicadores. Para startups que têm investimento, também tem indicadores específicos para isso. Por exemplo, taxas de decaimento de investimento, quanto você está gastando, que é o runway, né? Então, tem vários tipos de indicadores que a gente pode utilizar. Indicadores, né? A gente tem indicadores para tudo hoje em dia na vida, cada um dentro da sua área. Mas consegui, Felipe, passar por vários? Então, tá bom. Muito bom, Elaine, parabéns. Chegou mais 2 perguntas no chat. Então, a primeira pergunta é do Kleber Fialho. Ele coloca assim: quando falamos em indicadores, o que você acha de lead time para mapear a eficiência do processo? Acho legal, acho bem legal. Lead time, para quem não conhece, é um indicador relacionado à mapa de fluxo de valor lá do Lean Manufacturing, tá? Acho bem interessante, desde que o seu lead time importe, desde que seja uma variável crítica, ok? Desde que seja um fator de restrição. Por exemplo, desde o pedido até eu entregar o produto para o cliente, eu demoro hoje 20 dias. E meu cliente espera que isso seja em 1 dia. Ok? Então, cara, isso é extremamente importante para a sua organização. Então, sim, se faz sentido para o seu modelo produtivo, com certeza é um indicador importante. Mas lembrem-se sempre disso para avaliar indicadores. Como eu falei, indicadores, gente, hoje em dia tem para tudo. Tem que ver se é uma variável crítica, se faz parte do seu negócio, se é importante para o seu negócio. Legal, Elaine. Então, vamos para a nossa última pergunta da noite. A pergunta é do Éder. Ele coloca assim: como fazer a gestão funcionar em alguém que só tem o cargo de líder? Não sei se dá para entender muito bem a pergunta. Dá, né? Tá, isso é uma pergunta bem interessante também. Todas as perguntas foram ótimas. Gente, como eu falei, assim, a base da pirâmide são pessoas. As pessoas, elas precisam de liderança. As figuras de liderança são importantes porque normalmente vem da liderança a comunicação da direção. Lembra que os processos conduzem à estratégia? Então, a estratégia fala onde que é. O líder vai falar assim, galera, é lá, tá vendo? Então, o líder comunica a estratégia, é importante que todos os líderes da empresa estejam engajados na estratégia. Agora, quando essa pessoa ele tem o cargo, mas ele não é líder, eu vou falar assim, se você for o dono da empresa, repense a pessoa. Se você for colaborador e você tiver, se ele for seu líder, influencie positivamente, né? Porque liderança não é um cargo, liderança é uma competência. Então, mesmo que o cargo superior não seja uma pessoa com essa competência, você pode, como colaborador, fazer essa influência. Então, utilize. Agora, se você for o dono da empresa, repense aí um pouquinho o seu modelo de gestão. Tá bom? Espero ter respondido todos. Isso. Obrigada, pessoal, Elaine. obrigada do chat. Obrigada a todos pelas perguntas, pela participação. Elaine, não sei se você gostaria de fazer alguma consideração final. Não, é isso, foi um enorme prazer estar aqui. Quando tiver mais oportunidades, estou sempre à disposição, porque eu adoro falar para pessoas, ainda mais pessoas bem inteligentes, que fazem perguntas inteligentes, muito bom. E foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Elaine, a gente já falou, já agradeceu.
Mas, mais uma vez, obrigada. A gente sabe quanto foi importante você repassar um pouquinho do seu conhecimento para nós. Eu vi que o Vitor, ele abriu ali um... Boa noite, pessoal. Eu rapidamente queria falar umas palavrinhas. Hoje foi um novo modelo que a gente está testando para o BPK2B e que ele está no físico digital. Elaine, queria agradecer muito, enormemente aí a sua presença e toda a aula que você deu. Com certeza vai ser de grande valia para os nossos empreendedores. Esse é um modelo que a gente está fazendo uma tentativa nova em relação a uma pesquisa que a gente fez e demonstrando muito claramente que a gente está trabalhando para fazer com que esse evento seja cada vez mais representativo dos nossos empreendedores e para trazer o maior valor possível para cada um deles. Elaine, obrigado. Josi, obrigado. Eu sei que a Dani também está aí. Pessoal que foi atender aí a apresentação ao vivo, obrigado a todos. E desejo uma boa noite, uma excelente semana a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vitor. Semana que vem, então, a gente tem mais uma aula do BPK2B no formato físico-digital, com o Dailson Prati, falando sobre planejamento estratégico. Então, obrigada a todos, boa semana e até a próxima segunda. Gente.